Oi, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar continuando o Introduzindo A. Dessa vez vai ser Chainsaw Man, que é o meu terceiro mangá favorito. É maravilhoso esse mangá. Porém, ainda tem mais dois que tá na frente, porém eu não sei qual que é melhor, que os dois são ótimos, são maravilhosos. Antes de começar o vídeo, quero deixar duas coisas muito claras. Esse vídeo contém spoilers do mangá de Chainsaw Man inteiro. Recomendo vocês lerem o mangá de Chainsaw Man primeiro de ver esse vídeo. Ou se vocês forem ver o vídeo mesmo assim, tá ligado? Eu já aviso que vai ter spoilers. E a segunda coisa é que ver esse vídeo não muda que você precisa ler o mangá caso você queira falar sobre isso, entendeu? Vou estar pulando personagens, vou estar pulando algumas partes importantes justamente para isso. Tudo terminado? Então vamos começar. Primeiro arco de introdução. Bem, a gente tem um protagonista chamado Denji. O pai dele, já no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, ele se mata, entre aspas. E vocês depois vão entender o porquê desse entre aspas. Daí, com isso, ele deixa todas as suas dívidas pro seu filho, o Denji, que durante o enterro do pai dele, acaba vendo meio que um salamitos gordinho com uma serra elétrica na cabeça. Esse daí é o demônio da motosserra, também conhecido como Pochita. Ai, coisa mais fofinha do mundo, vocês não têm noção. O Pochita é muito bonitinho, muito fofinho. A dublagem, ai, que maravilha. Ai, que bicho fofo, lindo. Eu queria ter um Pochita de estimação. Vamos voltar pro vídeo, vamos voltar. Bem, o Denji salva a vida dele porque não tem como deixar um bichinho desse tão fofinho morrer, né? Então os dois, depois de um tempo, se tornam melhores amigos e começam a trabalhar pra Yakuza, pro Denji conseguir quitar a dívida deles com a Yakuza. Nesse negócio de quitar a dívida deles, o que acontece? O Denji perde um olho, uma bola e, se eu não me engano, um rim para conseguir pagar a dívida, mas mesmo assim não paga nem 30% da dívida, para vocês terem noção. Depois de alguns trabalhos que o Denji fez, vem esse velho geriato que tá aí na tela, tá ligado? Eles chamam o Denji e o Pochita pra ir num barraco com ele, matar um demônio, entendeu? Por causa que é isso que eles fazem pra quitar a dívida dele. Nisso daí, o que acontece? Acontece que era tudo uma armadilha do velho por conta do demônio zumbi que tava controlando ele. Nisso, meio que mata o Denji e mata o Pochita. O Pochita é meio que entre aspas, porque o Pochita ele não morre. Daí o Denji todo esbagaçado na lixeira. Daí o Pochita faz o seguinte, ele se transforma no coração do Denji e assim os dois se fundem. Porém, nenhum dos dois morre. Uma coisa que eu quero deixar claro, porque eu vou usar bastante desses três termos: demônios, os possessos e os híbridos. Os demônios são algumas coisas que vêm do nome das coisas. Sim, do nome. Tem muita gente que confunde que eles vêm do medo, mas não, gente, não é do medo. O medo apenas fortalece ele. Se você tem medo de alguma coisa, vai fortalecer tal demônio. Porém, você conhecer o nome, o significado de tal coisa, vai criar este demônio. Agora vocês entenderam? Ok. Os outros são os possessos. Ai, mas o que é o possesso? Basicamente, é quando um demônio toma conta de um corpo morto. E dá pra ver que é um possesso porque normalmente na parte do rosto dele, da cabeça, tem alguma coisa estranha. Por exemplo, da Power, que logo vai aparecer, ela tem chifres, coisas que obviamente humanos comuns não têm. E os últimos são os híbridos, que é no caso do Denji e do Pochita, onde é um demônio e um ser humano junto, uma fusão dos dois, onde o Pochita, ele não tá morto por estar no corpo do Denji e o Denji não está morto pelo Pochita estar no corpo dele, ou seja, são os dois que estão completamente juntos, os dois vivos, conscientes e tudo mais. Depois do Pochita desse Denji, o Denji ganha os poderes do demônio da motosserra. Depois disso, ele mata o demônio zumbi, mata os zumbis, mata aquele velho, mata todo mundo que matou ele antes, entre aspas, e meio que ele só fica lá parado depois. A Máquina, que é um membro da segurança pública, ela chega no local onde o Denji tá e fica bastante interessada por ele. Pois bem, porque ele tem cheiro de demônio, mas não é um demônio, tem cheiro de humano, mas não é humano, é um híbrido. Ela chega nele e fala assim: você tem duas escolhas, ou você morre aqui como um humano, ou você vai me obedecer como um cachorro. O Denji, obviamente, escolhe obedecer ela como um cachorro. Depois da Makima convencer o Denji, ela leva o Denji para Tóquio, onde ele é colocado para trabalhar com Aki Hayakawa. Depois eu falo um pouquinho mais dele. Por enquanto não é tão necessário. Bem, a princípio, os dois não se gostam e um tenta matar o outro. Principalmente o Aki, que tenta matar o Denji, pois ele não tem um propósito tão bom assim. Daí o Aki não gosta disso, tem umas briguinhas lá. O Aki leva uma joelhada no saco. Porém, depois eles começam a se dar um pouquinho melhor e o Denji acaba indo morar com o Aki,
onde acaba vindo uma possessa chamada Power. Ao Denji ver a Power, meio que o Denji repara nos atributos da Power, tá ligado? Daí ele fica todo animadinho, não sei o que, querendo trabalhar com ela, tá ligado? Bem, nisso, o que acontece? A gente entra no arco do demônio morcego. O Denji e a Power, eles estão circulando pela cidade, caçando demônios. Eles acabam achando o demônio pepino do mar. Aí volta no que eu falei. Os demônios são o nome, não o medo. Eles vêm do nome, não do medo. Porque eu não conheço ninguém com medo do pepino do mar. Mas conheço bastante gente que sabe o que é um pepino do mar. A Power acaba matando ele com uma certa facilidade. E depois de um tempo mais tarde, a Power revela que o gato dela foi sequestrado por um demônio. E a Makima recrutou a Power antes que ela pudesse salvar o gato dela. Daí o Denji, de começo, ele tá zero balas, zero fodas pra isso daí. Porém, a Power fala o seguinte: se o Denji ajudar ela a pegar o gato, ela vai deixar o Denji apertar nas tetas dela. Daí, aí sim, o Denji animadaço pra salvar o gato da Power, tá ligado? Daí, chegando lá, a Power trai ele e dá pro demônio morcego comer. Depois de umas treta lá, que o demônio morcego trai a Power, come a Power e o gato dela, porém nenhum dos dois morre, quero deixar isso claro. Daí tem mais treta aí, daí o Denji acaba matando o demônio morcego e salva o gato da Power e a Power. Daí depois de um tempo, uma treta, daí a Power fala o seguinte: você vai poder apertar 3 vezes, uma por ter salvado meu gato, uma por ter me salvado e uma por ter ido me ajudar. Ele aperta 3 vezes, daí o Denji fica felizinho que apertou nas tetas de alguém. Porém, daí ele começa a pensar: mano, não foi do jeito que eu pensava que ia ser. Daí a Makima faz: ó, isso daqui vai ser importante, tá? Daí a Makima, ela faz o seguinte: Denji, pode apertar nas minhas, tá ligado? Ele aperta nas dela. Daí ele aperta nas tetas da Makima, não sei o que não sei o que. E a Makima fala o seguinte: que eles estão procurando o demônio pistola, demônio arma. Porém, eu vou chamar ele só de pistola ao longo do vídeo. E se o Denji ajudar ela a matar o pistola, ele vai poder pedir qualquer coisa pra Makima. E você já tá ligado aqui que o Denji pensa. Após isso, a gente entra no terceiro arco, o do Demônio da Eternidade. Depois dos fatos citados um pouquinho antes, todo o time do Aki, que inclui o Denji, o próprio Aki, a Kobeni, o Arai, que é um cara mó zero bala, ninguém se importa com ele, a Himeno e a Power, eles têm uma missão de ir num motel chamado Morin Hotel. Bem, nisso, eles foram lá porque pensaram que uma parte do demônio arma estava naquele motel, porém não estava, era só um demônio muito forte, no caso. Lá não tem nenhum fragmento do demônio arma, porém eles percebem uma coisa: quanto mais eles procuram no prédio, não importa o quanto eles subam ou desçam os andares, eles sempre estão no 8º andar às 18h06 da tarde. Um bagulho que não foi falado no mangá, mas é bem óbvio: 8 ao contrário é o infinito, 18, 8 e 8, 18, blá 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 blá. Vocês entenderam? Basicamente é o infinito mostrando que é o demônio da eternidade. Bem, quando eles percebem isso, a Himeno fala que vai recompensar quem matar o demônio com um beijo na bochecha. O Denji ficou animadinho por um tempinho, mas daí lembrou que fez uma promessa pra Makima que ele ia ter o seu primeiro beijo com a Makima. Sim, o Denji chegou na mina e falou: gata, eu quero perder o meu bebê com você. Bem, ele perdeu o interesse do beijo da Himeno, mas depois a Himeno disse que ia dar um beijo de língua. Daí ele ficou de novo todo animadinho. Enquanto eles estavam no hotel, o Arai... Ai, personagem ridículo é o Arai. Ele fica querendo pedir o Denji: ai, a Himeno é minha mestra, não sei o que, não sei o que. Não gosto do Arai, não tem como. O Arai é horrível, é muito chato. Bem, após isso eles simplesmente pararam em um quarto, tá ligado? Uns tentaram dormir, outros tentaram ficar brigando, não sei o que. Daí a gente tem que aguentar um monólogo da Power falando como que ela quer ganhar o prêmio Nobel ever, coisa que nunca mais é falado no mangá. Acaba que quando eles descobrem que o demônio da eternidade deixou eles presos no 8º andar, o Denji percebe que ele também sente dor. O Denji faz uma coisa que sinceramente eu nunca pensei na vida, e ele foi extremamente inteligente, que é simplesmente pular dentro do demônio da eternidade, que tem um corpo infinito, e ele sente dor, lembra disso, e cortar ele até o demônio simplesmente não querer mais viver e libertar eles. Ele faz isso. E uma coisa que muita gente ignorou: ele ficou 3 dias e 3 noites cortando o demônio da eternidade sem parar. Agora, e os caras lá esperando o Denji acabar durante 3 fucking dias. Ó, uma coisa. Depois que eles saem de lá, você lembra do que a Himeno falou: quem matasse o demônio
Ela ia dar um beijinho de língua, o Denji matou ela. E o Denji ganha um beijo da Himeno. Mas ele se arrependeu, tá aí na tela pra você. Agora a gente entra no arco do Katana Man, o quarto arco da obra. Bem, do nada, em vários lugares do Japão, onde os caçadores da segurança pública estão, eles são atacados por vários e vários capangas do demônio pistola. Bem, nisso acaba quase todo mundo morrendo. São muito poucos que continuam vivos depois disso. Bem, enquanto tudo isso acontece, o Denji, a Power, a Himeno e o Aki estão em um restaurante comendo, onde o Katana Man, ou demônio Katana, explica toda a sua conexão com o Denji, que aquele velho geriátrico era o vô dele, daí o Denji matou o vô dele. Depois de todo esse monólogo, ele atira em todo mundo que tá no restaurante. A Power vê que ele tá de guarda baixa ainda e ataca ele distraindo. Daí o Denji usa o demônio raposa nele, onde o raposa engole o Katana Man. Porém, é uma katana contra uma raposa. O que você acha que vai acontecer? Sim, o Katana Man corta totalmente o demônio raposa. Bem, então, após isso, o Aki que começa a esfaquear ele com uma espada/estaca que ele tem para ativar o demônio maldição. Supostamente, ele mata o demônio Katana, mas uma mulher chamada Sawatari aparece e coloca o Katana Man de volta em pé, entendeu? Ele volta 100%. Daí, ele derruba o Aki, mata a Himeno. Bem, meio que a Makima usa uma técnica que ela acaba matando todos os capangas do pistola. O Denji e a Power entram em um mini arco de treino com o Kishibe, que inclusive é um dos meus personagens favoritos. Depois eles se juntam com outros possessos para se vingar do Katana Man. Acaba que o Denji ganha do Katana Man e o Denji e o Aki fazem uma competição de quem chutar o saco do Katana Man mais forte antes da organização chegar lá para prender o Katana Man. Eu sei, isso é muito absurdo. Após isso, a gente entra em um dos meus arcos favoritos, mas não pela história do arco, sim pela personagem principal do arco, que é o arco da Garota Bomba. Esse arco é bem da hora, é muito legal. Após tudo isso, o Denji acaba conhecendo uma garota que parece estar interessada nele. O nome dela é Haze. Melhor personagem do mangá ever. Não tenho o que dizer, o personagem dela é maravilhoso. Bem, porém, depois de um tempo, descobre que ela, na verdade, é o Demônio Bomba, que foi enviado pela Rússia para matar Denji. Acaba de um jeito bem estranho, que é um cara com cabeça de motosserra em cima de um tubarão voador, lutando contra um furacão com cara de bebê e com uma garota bomba. Sim, é bem estranho. Porém, depois de tudo isso, o Denji acaba sobrevivendo e chama a Haze pro encontro. Sim, depois de tudo isso, ele chama a mina que acabou de tentar matar ele pro encontro. Por quê? Porque ele é um escravo ceta. Porém, eu entendo perfeitamente ele. Olha essa beldade, tá aí na tela. Maravilhosa, perfeita. Uma perfeição chamada Haze. Pois bem, depois que ele leva um bolo por um motivo que faz eu odiar a Makima o resto da obra inteira, mesmo antes do plot dela, que foi o quê? A Haze, enquanto estava indo para ver o Denji no encontro, a Makima aparece junto do demônio anjo, mata ela e daí o Denji começa a achar que ela simplesmente perdeu o interesse. Daí a gente entra no arco dos assassinos internacionais. Bem, o arco dos assassinos internacionais é o sexto arco, que ele é bem curioso, porque dentro dele tem mais 3 arcos, que é o quê? O arco da Quan Chi, do demônio Papai Noel e do demônio da escuridão. Sim, em um arco tem 3 mini arcos. Bem, depois da notícia do Chainsaw Man, ele tá espalhando caos pela cidade toda, se tornou um alvo para vários assassinos de todos os lugares. Esse é o arco de todos, é o que eu menos gosto. Eu realmente acho somente esse arco extremamente chato, porém foi o arco que eu conheci Chainsaw Man. Essa história eu vou contar em live, inclusive vai lá na Twitch, pesquisa isso daí que tá aparecendo na tela, eu vou fazer live ainda. Espera, não ter um dia garantido, mas eu ainda vou fazer. Basicamente, aparece o demônio Papai Noel que tenta matar o Denji, porém aparece uma menina lá chamada Quan Chi. Bem, acaba que depois desse arco aí, entra em um mini arco dentro desse mesmo arco, que é o arco do demônio da escuridão. Do nada, eles são mandados pro inferno. Sim, eles são mandados pro inferno pelo demônio infernal que foi invocado pelo demônio Papai Noel. Sim, é muito demônio. Muito, muito, muito. Lá aparece o demônio mais forte de toda a obra até então.
Eu vou falar só uma parte, eu não vou estar falando nem todos os poderes dele. Telecinese, teletransporte, faz qualquer um ter hemorragia só de olhar pra ele, e não é uma hemorragia externa, que você pode passar um negócio e ficar da hora. É uma hemorragia interna, de rasgar todos os órgãos ao mesmo tempo, e ele também, só de estar perto da pessoa, ele faz a pessoa perder todos os membros, assim como aconteceu com uma boa parte dos personagens. Bem, após tudo isso, ele acaba matando o possesso da violência, o possesso da aranha, o Aki perde os 2 braços, o anjo também, e o Denji quase morre, assim como a Power. A Makima estava muito perto de morrer também. Resumindo, quase todo mundo se ferra nesse arco. Basicamente é isso. Nos últimos segundos deles, eles são mandados de volta pra Terra e conseguem voltar. Se eles ficassem mais um tempo, eu garanto que o mangá acabava aí. Não tinha como eles continuar, não tinha como ninguém deles vencer. Bem, por que eu gosto tanto desse arco? Por conta que foi esse arco que fez eu gostar da Power. Antes eu achava ela extremamente chata. Porém, depois depois disso, quebrou a menina tão orgulhosa que se achava melhor que todos os outros. Quebrou ela totalmente. E ela nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Nunca mais. Sempre teve algum resquício do trauma que ela teve por quase ter ido de base, tá ligado? Quase ter ido de comes e bebes. Porque ela não conseguia tomar banho sozinha. O Denji tinha que ajudar ela, não conseguia se trocar, não conseguia dormir, não conseguia comer direito, nada, absolutamente nada sozinha ela conseguia fazer. E nesse arco mostra uma coisa muito interessante, que ela tava assim afim do Denji, ela ficou afim do Denji, entendeu? Porém, o Denji não tem nenhum interesse na Power, nenhum tipo de interesse que não seja amizade de irmão com ela. E a Power entendeu isso durante esse arco. Bem, depois volta pro arco Papai Noel. Ai, é muito chato. Eu não suporto mais. Bem, ele acaba sendo morto pela possessa Halloween, que o poder dela é muito fraco, muito simples. Ela só passa todo o conhecimento do universo para sua cabeça de uma vez, fazendo que você só pense em Halloween pro resto da sua vida. Você não consiga falar outra coisa além de Halloween. Arco do Demônio Arma. Bem, você fala tanto de Demônio Arma, mas quem que é o Demônio Arma? 3 anos atrás, num evento do mundo de Chainsaw Man, todo mundo tentou lucrar com as armas. E como todo mundo queria uma arma, começou a ter muita violência. E como resultado, a mídia começou a fazer forte cobertura sobre o crime com armas o tempo todo em todos os países. Que fez o quê? Todo mundo conhecer as armas e todo mundo ter medo delas. Ou seja, criou um demônio e deixou ele extremamente poderoso, pois o mundo todo estava com medo dele. Mais tarde disso, aparece o primeiro ataque do Pistola, que foi na América, e foi a primeira vez que o Demônio Arma apareceu. O Demônio Arma atingiu o Japão por 26 segundos, matando 57 mil pessoas. O Aki, ele testemunhou seus pais e seu irmão serem mortos. Logo após isso, o Gun Devil desapareceu, mas seu impacto na sociedade humana levou um aumento geral do medo de todos os demônios, ou seja, deixou todo mundo forte e o Pistola mais forte ainda. O Demônio Arma, Gun Devil, Pistola, como eu disse, vou chamar de Demônio Pistola. É surpreendentemente rápido, capaz de matar 1.200.000 pessoas em vários países ao redor do mundo em 5 minutos. Em algum momento, o Gun Devil foi derrubado por alguém. Não se sabe quem é, até hoje nunca foi falado. E ele foi encontrado pela União Soviética. Seu corpo foi separado e dividido entre vários países. A sociedade japonesa de Hinako, por 12 segundos, teve o poder do Gun Devil disparado e ativado imediatamente. Depois que ele aparece, ele se aproxima de Makima enquanto mata cidadãos e destrói várias pessoas. Aí entra o problema da Makima. O Demônio Anjo e o Aki estavam indo atrás da Makima para pedir ajuda para ela por conta do Pistola. Nisso que acontece, a Maki fala que vai ajudar, mata os dois, controla o corpo deles. E isso daí já me deu um ódio profundo da Makima. Acaba que eles conseguem matar uma parte do Demônio Arma. Pois bem, esses minutos que ele matou milhares de pessoas, não era ele completo. Tem uma estimativa que era 30% do poder dele. Mas bem, quais são os poderes do Demônio Pistola? Bem, é muito simples o poder dele. Ele pode disparar balas de várias armas em qualquer parte de onde ele estiver, com uma precisão e uma velocidade imensa.
Ele é capaz de disparar uma bala na cabeça de todo adulto homem em um raio de aproximadamente 1 quilômetro, dispara uma bala na cabeça de toda criança até 12 anos de idade em um raio de 1.500 metros dele e dispara uma bala no coração de cada ser vivo nascido em janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, em um raio de 1 quilômetro. Ele tem alguns poderes além desse? Tem. Mas esses são os que eu quero falar. Cara, 1,5 km, você tá nessas condições, você já era, morreu. Não tem como. Só se você for uma mulher adulta que nasceu em 2 meses. Aí é muito mais difícil dele te matar. Porém, toda a destruição que ele causa, você morre também. Ou seja, em termos de destruição, velocidade, ele sim é o mais forte de toda a obra. Bem, após a derrota dessa parte dele, a gente entra no último arco, o arco do demônio do controle. E se prepara porque o roteiro é imenso. Bem, o arco do demônio do controle é o 8º e o último arco da parte 1 de Chainsaw Man. Após todas essas mortes, lembrando que toda essa história acontece em menos de 1 ano, e eu julgo que toda essa história é menos de 5 meses. Parece que é 5 meses, eu acho que é bem curtinha essa história. É confirmado que é menos de 1 ano. Então pensa assim, o Denji foi um moleque que achava que bolo era farinha, água e açúcar. Às vezes, ele colocava açúcar só no final do ano. Quer dizer, ele bebia farinha com água e achava que ela era bolo. Daí ele foi para um cara que vive a vida com tudo que ele queria. Ele tinha uma menina que gostava dele. Uma não, algumas que gostavam dele. Ele tinha comida abundante, não faltava nada para ele. Tinha roupa limpa, tinha amigos, tinha gente para abraçar. E o mais importante, ele pegou em peitinhos. E do nada, ele perde tudo isso, incluindo o melhor amigo, que no caso é o Aki. Que bem, eu esqueci de falar isso antes, então eu vou falar agora mesmo. A Makima, ela dá o corpo do Aki pro demônio pistola. Assim, ele vira um possesso do demônio pistola, lembrando que foi porque ele já estava morto e daí o pistola tomou conta dele. E simplesmente vai até o Denji e a Power querendo matar todo mundo. Isso é uma cena muito boa. É uma cena, eu não consigo explicar como é maravilhosa essa cena. Eu quero muito ver no anime. Que é o seguinte, enquanto o Aki tá destruindo todo um bairro, querendo matar o Denji e a Power, na cabeça dele ele só tá atacando bola de neve. Então ele ainda era uma criança. Pois foi nesse momento, enquanto ele tacava bolas de neve, que os pais dele e o irmão dele morreu na frente dele. Então pra ele era só uma brincadeira. Enquanto ele tava, cada bola de neve é uma morte que ele fazia. Cada bola de neve era um tiro que ele tava no Denji. Cada bola de neve era um tiro que ele dava em alguém. Era uma destruição que ele fazia. Ou seja, essa cena é maravilhosa. Eu não consigo explicar. É uma cena... Lê o mangá. Eu me recusava a falar mais dela, pra vocês entenderam. Voltando ao assunto principal, depois desses acontecimentos que eu acabei de falar, passa um tempo, já é o aniversário do Denji. Se eu não me engano, é o aniversário de 17 anos do Denji. Então ele vai até a casa da Makima desabafar e pede e faz um pedido pra Makima, que é o seguinte: ele quer ser dominado pela Makima, quer que ela controle ele, quer que ela controle tudo que ele faz, que assim ele vai sentir menos peso das coisas que ele faz, porque foi decisão dele ter que matar o melhor amigo dele. E ele sente muita culpa por isso. E isso sim é um protagonista bem feito, é um protagonista com história, com background, com plot twists bons. Bem, depois disso a Makima acaba aceitando e ela fica toda felizinha porque o Denji fez esse pedido pra ela. E bem, após ela ter aceitado, alguém bate na porta. O Denji vai ver quem é. É a Power, com um bolo, desejando feliz aniversário pro Denji, já que ela foi a única que lembrou do aniversário do Denji. A Makima só aparece, aponta um dedo na cara da Power e fala bang. Basicamente ela detonou, destroçou o corpo da Power. Tá aí na tela o que ela fez. Essa piranha. E ela faz isso na frente do Denji, espirra sangue nele. Depois disso, simplesmente o Denji quebra, ele não aguenta mais. Ele só pergunta por que a Makima fez isso. E daí entra um monólogo que eu vou ter que falar sobre ele. Eu vou ter que falar muito sobre ele. Bem, a Makima simplesmente fala que todo esse tempo ela nunca gostou do Denji, nunca teve interesse nenhum no Denji. Ela só queria o Pochita, ou melhor, o Demônio Serra. Mas o Denji era um empecilho para ela tirar, então ela escolheu que teria que destruir
todo o psicológico do Denji para ter acesso ao Pochita. E para isso ela chegou na conclusão que é só dar tudo para o Denji, tudo que ele queria, tudo que ele sempre precisou. Ele queria amor, ele queria comida, ele queria ter alguém para estar junto com ele. Ela deu tudo isso pro Denji e ela tirou. Do nada ela tirou e simplesmente destruiu o Denji. Daí você fala, ai, mas por que ela quer o Pochita? Ai, não sei o que não sei o que. É bem simples. Ela, na verdade, é o demônio do controle, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse no universo de Chainsaw Man. E algum tempo atrás, eles enfrentaram o Pochita, ou melhor, o demônio da motosserra. E ele matou todos os cavaleiros do Apocalipse, mas o Pochita acaba quase indo de comes e bebes, tá ligado? Porém, antes do Pochita morrer, ele vai até o Denji e aí o Denji ajuda o Pochita. Ou seja, o Denji salva a vida do Pochita após isso. Daí, por isso, eles se tornam melhores amigos. E bem, mas o que você quer falar com isso? Basicamente, a Makima, como demônio do controle, ela sempre teve uma vontade de ter um relacionamento com alguém, mesmo se for amizade, romântico, sei lá, de igual para igual, coisa que ela nunca conseguiu. Sempre um tava acima do outro. E com o Pochita ela podia, pois os dois eram de igual para igual. Ou seja, meio que ela ama o Pochita por ele ter uma força parecida com a dela, se não maior. Após isso, o Denji, ele realmente não pode fazer nada, não importa se ele quer ou não. Ele virou simplesmente o cachorrinho da Makima, já que eles fizeram um contrato onde a Makima podia controlar o Denji. Após um tempo, o Kishibe, que sempre quis matar a Makima, isso é deixado muito claro no mangá, ele juntou o esquadrão anti-Makima. Eles fazem um ritual onde 6 pessoas se sacrificam para invocar o demônio inferno, e quando isso acontece, a Makima vê ele e ela fala pro Denji proteger ela. O Denji faz isso, porém dessa vez não é o Chainsaw Man que vem, não é o Denji transformado em demônio da motosserra que vem, é o próprio motosserra. Ele corre para cima do demônio infernal e corta ele em vários pedaços, porém antes de morrer ele manda o Denji pro inferno. E o que acontece? O Denji manda de base todo mundo que tá no inferno. Não, o demônio da escuridão obviamente não tá incluso nisso, mas todos os outros ele manda de base e volta pra Terra. Nisso, o Pochita não tem contrato com a Makima, então ele podia fazer o que ele quiser. Porém, um pouco antes dele voltar, a Makima tava falando com o Kishibe e ela simplesmente falou que o motosserra é o herói do inferno porque ele simplesmente tem uma habilidade muito básica, é o seguinte: todo demônio que ele mata ou devora some da existência. Ninguém mais lembra o nome dele, ninguém mais tem medo dele. Ele não existe mais, ele some completamente da existência. Isso aconteceu com o demônio Aidias, o Segunda Guerra Mundial, o Arma Nuclear e o Erupção. E vários outros, entendeu? Assim que o Serra volta, ele já vai atrás da Makima para matar ela. Já que, como eu disse, não é mais o Denji que tá no controle, e sim o Pochita. Então, o controle da Makima não consegue mais afetar ele. Depois de uma luta, ela joga o demônio motosserra no espaço e ele prova ter a maior regeneração do mangá todo até então, que é muito simples. Enquanto ele tá indo pro espaço, tá na atmosfera. Ele arranca o coração dele e joga na Terra de novo, e do coração dele se reconstrói um novo motosserra. E vocês têm que lembrar uma coisa muito importante. Já já eu falo disso, tá bom? O que acontece? O coração é o Pochita e o corpo é o Denji, ou seja, são separados sim. Agora é só o Pochita, não tem mais o Denji. O Denji, que é o corpo, ele acaba voltando pra Terra, porém não consegue fazer mais nada, ele tá quase morrendo por causa que tá sem coração. Depois de mais uma mini luta, o Pochita ele precisa fugir, senão ele não vai tancar, porque a Makima, mais um monte de demônios, mais um monte de possesso, mas todo mundo contra ele. Ou seja, depois disso ele foge e vai até o Denji. Assim o Denji não morre, e como a Makima não sabe onde eles estão, eles têm um tempo para se preparar. Bem, depois de um tempo, o Denji encontra a Makima em um cemitério, junto de todo o seu exército. Assim, o Denji vai pra cima de todo mundo e acaba macetando na base da porrada todo o exército de possessos, demônios e híbridos da Makima. Porém, a Makima acaba conseguindo matar o Denji. Mais um detalhe, não era o Denji, era o Pochita fingindo ser o Denji. Isso é um detalhe muito, muito legal, porque quando ele aparece, ele não tá com as mãos humanas, ele tá com as mãos de motosserra. Sempre foi o Pochita lá, dava pra perceber, mas todo mundo ignorou isso. Bem, após isso, enquanto a Makima está conversando com o Pochita, já que ela tinha arrancado o Pochita daquele corpo,
O Denji aparece no fundo, andando devagar, com uma motosserra na mão. A Makima não percebe que ele está lá. Enquanto o Denji chega atrás dela com a motosserra e mata a Makima. Ai, mas ela não se regenerava de tudo? Sim, porém ela só se regenerava com ataque direcionado a ela, que tinham raiva, o ódio, mas o Denji não atacou ela com nenhum desses dois. Até o último momento da vida da Makima, o Denji nunca odiou ela, mesmo depois de tudo que ele soube que a Makima fez. Ele nunca odiou ela, ele sempre amou ela até o final. Porém, ele sabia que ele precisava matar a Makima e ele não podia deixar isso para depois. Então, justamente pelo Denji matar ela com amor, ela não se recupera e morre. E depois disso, aparece o Denji cortando alguns pedaços de carne e comendo, já que a Makima é um prato que se come frio. Então, rapazes, esse vídeo foi bem longo. Se vocês ficaram até aqui, por favor, se inscrevam, deixem um like no canal. Esse, de longe, é um dos vídeos mais longos aqui do canal. Deu bastante trabalho para fazer, então comenta algo que você queira, que você acha que poderia ser melhor nos meus vídeos. É isso. Se você gostou, se inscreve e tchau! Acende, puxa, prende, solta. Numa mão tá o copão, o uísque é de Bull. Na outra o lança perfume, comentei mais um. Com o tênis de mil, joguei o boné pra trás. Não sei se hoje vou de Lacoste, mano. O